Existem 10 técnicas que, se você aplica quando fala em público, você vai conseguir a atenção das pessoas. E quando tem atenção, tudo é mais fácil para você. E eu vou te contar essas 10 técnicas de como você pode literalmente forçar o seu público a prestar atenção em você. Olá, tudo bem? Eu sou o Rômulo Gutierrez, este é o canal Oratória Sem Mimimi, onde os vídeos são feitos de maneira simples, sem edição, porque quando você vai falar em público, não tem edição. E eu vou te dar todas as dicas, senta aí, vamos tomar aquele cafezinho e eu vou te contar tudo. Vamos lá. Primeira dica para você ter atenção do seu público é vencer o seu maior sabotador, que é você mesmo. Como assim, Rômulo? Tirar a pressão de cima dos seus ombros. Esquece que você tem que falar 100% correto. Esquece que você não pode dar uma gaguejada. Esquece que de repente não vai ter um vício de linguagem, um né, um. Isso exacerbadamente é ruim. Mas quando você tira esse peso de que você vai ter que ser uma inteligência artificial, uma voz neural falando de maneira uníssona, perfeita, você vai ter muito mais facilidade de atingir o teu público. Um parênteses aqui. Pessoas se conectam com pessoas. Quanto mais eu me sinto conectado com alguém, é um sentido humano. Então, se eu vejo que uma coisa é muito perfeita, é muito ótimo, muito tudo, acaba sendo até chato. Não estou dizendo que tem que ser escrachado e ruim, mas tire essa pressão de que não pode gaguejar, de que não pode ficar tímido, de que não pode ter vergonha. Tire essa pressão. Essa é a primeira dica. Se você tiver uma boa mensagem, uma mensagem que eu digo é que vai ajudar as pessoas que estão te ouvindo, elas vão aprender com você, elas vão entender coisas que ainda não haviam compreendido. O mensageiro acaba ficando em segundo plano. A preocupação não é você. A preocupação é a mensagem que você vai trazer. Primeira dica. Segunda dica, vamos lá. Eu chamo de técnica da linha mestra. Para você ter uma boa mensagem ao falar em público, é muito importante que você, quando estiver montando a tua apresentação, vou dar um exemplo, eu estou dando uma palestra agora para donas de casa que vão trabalhar com lustramóveis, pronto. Elas vão trabalhar com Poliflor lustramóveis. E eu vou dar as técnicas de como elas vão deixar os móveis delas mais lustrados. Essa vai ser a minha abordagem, faz de conta que eu sou especialista nisso. Quando eu vou montar a minha apresentação, o que eu faço na minha pesquisa? Eu vou pesquisar, vou buscar coisas que eu conheço, mas eu vou escolher 5 perguntas, que para elas é muito importante. Eu vou colocar essas perguntas no papel. Vamos supor, pergunta 1. Como usar o Poliflor sem manchar superfícies escuras? Que eu vi que é uma dúvida que elas têm. Segunda pergunta, quando o Poliflor é inalado por uma criança, o que fazer? É uma segunda pergunta que eu vi que elas se preocupam com isso. Terceira, qual o tempo de uso que o Poliflor vai fazer resultados? Eu vou colocando essas perguntas, eu vou escolher até 5 perguntas, que sejam curiosidades delas, e que durante a minha apresentação eu vou trazendo respostas para isso. Quando eu faço isso, certamente eu vou ter uma boa mensagem de acordo com o público que vai ouvir, porque é uma mensagem que vai ajudar as pessoas a resolver os seus principais problemas e dúvidas em relação àquela questão. Tudo bem? Então eu vou montar, mas são 2 horas de apresentação. Eu monto minhas 2 horas de apresentação e essas perguntas estão como um fio condutor para tudo aquilo que eu for comentando ao longo da apresentação. Não tem como dar errado. Vão prestar atenção em você. Com a atenção, a tendência é que hajam aplausos. Terceira dica, vamos lá. Baú de histórias, vídeos e quebras. Eu sempre falo sobre isso aqui no Oratória Sem Mimimi. Inclusive, já que é sem mimimi, vamos de café frio mesmo, tá? Eu sempre falo isso. Não dá, vou fazer a palestra lá do Poliflor, depois você conta o teu tema. Eu peguei aqui só um exemplo. Eu preciso ter bons exemplos, eu preciso ter histórias, eu preciso ter algumas quebras. Senão eu explico, e começa a ficar chato, começa a ficar cansativo. Então qual é a minha dica? 5º minuto de explicação, 6º minuto, 7º, põe uma quebra. O que é uma quebra? Pode ser um videozinho de 40 segundos engraçado sobre o tema. Pode ser um vídeo mais técnico de 2 minutos que vai exemplificar aquilo que eu falei. Pode ser uma história.
que eu venha contar de quando eu usei o Poliflor e ele manchou, eu posso contar um case pessoal. E como é que eu vou saber o momento de contar essas histórias? Eu já marco tudo nos meus slides. Quando eu vou montando os meus slides, quando eles estão todos prontos, eu olho e falo que eu devo chegar no 6º minuto, vou colocar uma quebra aqui. E eu coloco um slide para lembrar, um slide da história que eu vou contar, do case que eu vou contar, do vídeo que eu vou alocar. Eu coloco isso ao longo, depois que minha apresentação está pronta. Resultado, a apresentação não fica cansativa, fica gostosa. Tudo bem? Vamos para a quarta dica, que é roteiro de Hollywood. Como assim um roteiro hollywoodiano? Você já observou, você está assistindo uma série, um filme, todas as vezes que você está assistindo, está acontecendo algo importante, aí quando parece que aquilo vai se resolver, ou vai chegar a resposta daquilo, aparece um outro mistério. E aí você fala, peraí, aquilo resolveu, mas está vindo outro mistério, aí daqui a pouco aquele já está sendo respondido, mas está vindo mais duas coisas, em outras duas cenas que estão acontecendo, que abrem uma interrogação do que pode acontecer. E aquilo vai te prendendo ao longo da narrativa e da história como um todo. Tanto é que, quando você pega lá os grandes filmes da história, eu vou colocar aqui o meu grande filme se chama De Volta para o Futuro. Que filme fantástico. Coloque o seu nos comentários aqui. Mas o que manda no filme é o roteiro escrito. Então, quando você vai criar a tua palestra, o teu curso, a tua reunião, tudo isso, procure ter ali uma forma de resolver esse problema, eu vou te apresentar outro. E aí você vai criando esse tom de que as coisas todas fazem sentido, mas o tempo todo está se abrindo uma nova janela de conversa. É outra dica importante, inclusive essa técnica de roteiros hollywoodianos, eu coloco aqui no meu e-book. Meu e-book está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário, tá bom? Já que você está vendo aqui meu WhatsApp, se você quiser, além de comprar o e-book, uma consultoria individual para montar a tua apresentação, para avaliar a tua apresentação, para te ajudar na tua apresentação, chama no WhatsApp que está na tela. Ele também está no primeiro comentário do vídeo e na descrição do vídeo. E também lá no comentário e na descrição, que estão bem recheados, tem o curso Academia da Oratória, tá? Que eu dou dicas aí bem legais. Você pode comprar o curso e o e-book, fica bem legal também. Aqui no Oratória Sem Mimimi, os vídeos não faltam e não falham, tem vídeos novos toda quarta-feira, 1h. Faz inscrição e deixa o seu like. Quinto aspecto fundamental, sempre tenha alguns slides de apresentação como gordura de tempo. O que é gordura de tempo? Muitas vezes você vai conduzir uma aula, uma apresentação, um treino, um seminário, não importa o que você vai conduzir em público, você tem 2 horas para falar. Às vezes, conforme você começa a conduzir, o que você nota? Já se passaram 40 minutos e você usou 70% de todo o conteúdo que você tinha que falar. Foi muito mais rápido do que você previu. Aí você fala, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Tá? Então qual é a minha dica? Quando você montar toda a sua apresentação, deixe na gaveta ali, ou na manga, slides, né? Pode ser no corpo da apresentação mesmo. Eu geralmente faço slides, por exemplo, todo slide de cor verde, que eu fizer uma setinha verde em cima, eu faço um sinalzinho para mim. São slides de gordura. Eu posso só ler esse slide, comentar 30 segundos e ir para o próximo, vai fazer sentido. Ou se eu percebo que a apresentação está indo rápida demais, eu consigo parar naquele slide e explicar um pouco mais. Então eu trabalho com slides de gordura também, é uma dica bem legal, tá bom? 6º ponto, olhar o seu porto seguro. Alguns chamam de anjo da guarda. Olha o seu porto seguro, seu anjo da guarda. Teve uma vez, eu já contei isso aqui no canal, eu fui dar uma palestra para um grupo de professores na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E eu me lembro que tinha uma senhora mais velha sentada no canto direito, ela era mais esguia, mais alta, ela notava tudo que eu estava falando, ela ficava assim, ó. Aí eu falava, ela fazia. Aquilo começou a me dar uma gelada. Será que eu tô falando besteira? Eu lembrei da técnica do porto seguro, então eu procurava olhar por cima, para este lado, para o meio, para cá, mas não onde estava ela, até para eu não me desconcentrar. E tinha uma outra jovem que ficava... Eu olhava mais para essa, porque aquilo me dava confiança. E para ver como a percepção é errada, né? Terminou o curso,
Eu fui autografar os meus livros e uma das pessoas que estavam ali para autografar era justamente aquela senhora que me parabenizou, disse que adorou, enfim. Então, olhe o seu porto seguro. É outra técnica importante. 7ª dica importante. Vamos lá. Aos 10 minutos e 16 de vídeo. Não fale o que você não resolva. E fuja de polêmicas. Então, todas as vezes que você for falar em público, evite trazer coisas que você não consegue resolver, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo. Nossa, gente, como tá calor aqui nessa sala, eu não tenho controle do ar-condicionado, eu não sei onde está e eu mal conheço a sala onde estou. Por que eu vou tocar um assunto que eu não vou conseguir resolver? Jamais toque em assuntos que você não resolva. Sejam os pormenores ou sejam os pormaiores, em qualquer fala em público. Vou fazer uma reunião com a empresa, falo, nossa, bem que eles podiam dar uma folga pra gente no final do ano, né? Sacanagem, a gente tá trabalhando muito. Eu nem conheço o cara que controla a escala e tô falando isso. Eu acabo gerando uma insatisfação coletiva nas pessoas de bobeira. E 8º ponto aqui é o quê? Fuja de polêmicas. Polêmica não vai em polêmica, entendeu? Mesmo que algum dos participantes te faça uma pergunta te convidando a isso. Por exemplo, quando você fala do Poliflor, você não acha que na época do candidato tal, o Poliflor era mais recomendado e agora ele está esquecido? Fuja disso aí, fuja de política, religião, sexualidade, fuja desses assuntos a falar em público, fuja, escuta o que eu estou falando. A não ser que você vá falar especificamente sobre aquilo. Se é um pastor, se é um... Aí tudo bem. Mas se não, não entre nessa seara. Não entre. Vá para opiniões polidas, tá bom? Eu tenho minhas convicções políticas, religiosas, mas eu não vou falar aqui. Porque não, mesmo para citar exemplo, não é legal. Tá? 9º ponto. Cuidado com o homem-bomba. Quem que é o homem-bomba? O homem-bomba não é o meu café frio, não, tá? O homem-bomba são as pessoas que muitas vezes elas estão te ouvindo, elas estão ali em público e elas estão ali para causar problema. Como é que elas querem causar problema? Vamos lá, elas vão fazer uma pergunta que não está no roteiro, elas vão discordar do que você está falando 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Ela está ali para falar da exceção, da exceção, da exceção, da exceção à regra para querer te atrapalhar na frente de todo mundo. Dica para lidar com o homem-bomba. Tá falando, ele levanta a mão. Olha, você está falando isso, mas aqui não funciona assim por causa disso, disso e daquilo. E aí você dá a resposta. Passa mais 5, 10 minutos, ele é insistente. Levanta a mão. Viu, mas é o seguinte, toda hora uma discordância. O que você vai fazer? Se você seguiu as outras dicas que eu falei, tem um fio condutor, você levantou as perguntas, igual eu mencionei, sua palestra tem quebras com vídeos, tá tudo certinho, tem baú de histórias, tá tudo certinho. Você vai perceber que 90% das pessoas que estão ali, elas não falaram com você, mas elas estão anotando, elas estão participando, interagindo com a cabeça. Você percebe que a coisa está agradando. Não é você agradando, é a tua mensagem está agradando. Quando você perceber isso, na 3ª vez que ele fizer, o nome dele é Armando. O que será que ele está armando? O Armando. Você fala, qual o seu nome? Então, porque aqui é... Não sei o que. Armando, é uma coisa que eu não pensei. O que os demais pensam sobre isso? Certamente alguém vai chegar e ó, filho Armando, que ele está atrapalhando. Ele não quer perguntar, ele quer causar e as pessoas percebem. Alguém, eu falo por experiência, pode testar. Alguém vai falar, eu acho que a gente tem que prestar atenção, depois a gente pergunta. Alguém vai dar uma cortada nele. E aí você vai perceber que as pessoas vão começar a tesourá-lo e ele para quando você joga a pergunta cretina dele, digamos assim, para o público. Desde que você tenha feito toda a lição de casa. E tem muita coisa que você não pode fazer, jamais pode fazer para ter a atenção do seu público. E são 10 fatores que podem destruir tudo que eu falei. Você tem que tomar cuidado quando você vai falar em público. Eu deixei uma aula completa do que não fazer para ter a atenção do seu público. Tá tudo nesse vídeo aqui, ó. Corre lá para assistir. Excelente preparação, um abraço e até mais. Tchau!